Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu trago para você mais informações das negociações do Corinthians envolvendo os novos name rights. A Neoquímica pode renovar o contrato, pode cobrir propostas, já houve conversas, eu vou te contar em que pé está isso daí, se existe chances da Neoquímica, a Hypera Pharma, cobrir as propostas que têm chegado ao Corinthians em relação aos novos name rights. Vamos também falar nesse blend de informações se André Carrídio pode estar numa possível semifinal de Copa do Brasil. Vou te contar como anda a recuperação do jogador. Ninguém mais falou no assunto, mas aqui no canal Café do Setorista você fica sabendo de tudo. Eu vou te trazer essa informação sobre André Carrídio. Ainda sobre DM, quando volta Yuri Alberto, vou te confirmar o retorno do centroavante corintiano camisa 9 e também sobre o transferban, como é que anda a questão envolvendo o transferban, caso Félix Torres e muito mais. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, porque assuntos, né, é o que não faltam nesta edição do blend de informações. Primeiro, Félix Torres. O Corinthians não tem pressa em pagar mais, né, o transferban, né, em pagar o Santos Laguna e derrubar o transferban, porque agora o Corinthians está trabalhando com a data de novembro, que é da nova janela de transferências, tá? Então o Corinthians vai dar uma segurada, vai guardar o dinheiro, tá? Eu recebi de uma informação importante que os 28 milhões, né, o Corinthians reservou 28 milhões para pagar esse transferban. Esse dinheiro não vai ser mexido, não vai entrar no fluxo de caixa, enfim, para que o Corinthians venha pagar outras contas. O Corinthians vai guardar esses 28 milhões, porque ainda faltam 12 milhões, né? O valor é de 40 milhões de reais, equivalente, né, aí a dívida, né, que o Corinthians tem com juros, multas do zagueiro Félix Torres ao Santos Laguna, né? O Santos Laguna foi muito duro com o Corinthians, muito por conta do relacionamento que houve, né, na gestão Augusto Melo. O Corinthians, eu apurei o detalhe da proposta, as prestações, ninguém trazia para você exatamente quantas prestações foram, né, que o Corinthians ofereceu, quantas vezes eu apurei, tá? O Corinthians ofereceu 70% no ato, os 28 milhões, e somente 2 prestações. E sabe qual o prazo? Não eram 2 prestações anuais, semestrais, não. Era 30-30. 30-30. Então o Corinthians pagaria 70%, né, ao Santos Laguna. Achei que o Santos Laguna foi muito duro, se tratando de Félix Torres ainda. Entendo, né, que o Corinthians não pagou e o Augusto Melo acabou prejudicando demais, mas o Corinthians daria 28 milhões, tá? 28 milhões e 2 prestações de 6 milhões. Uma daqui 30 dias, tivesse pagado hoje, por exemplo, né, pagaria no dia 3 de outubro mais 6 milhões, depois no dia 3 de novembro, né, de novembro, mais 6 milhões, né? O final do ano está chegando aí. Enfim, e mesmo assim o Santos Laguna não quis, agora o Corinthians também, como não precisa ter pressa, né, porque não vai contratar mais ninguém, vai dar uma segurada e o Santos Laguna vai ter que esperar, né? O problema é que outros transferbans correm o risco de acontecer também, o Corinthians receber transferban no caso Garro, 32 milhões, e transferban, né, no caso Rojas. Se todos esses transferbans se confirmarem, nós estamos falando de um valor aí de 112 milhões de reais no mínimo. 32 milhões no caso Garro, 40 no caso Rojas, que já deve ter aumentado também, e 40 no caso do Félix Torres. Então 112 milhões no mínimo. Vamos falar um pouco aqui de DM, né? Teve a notícia que saiu do Charles, né, com problema com ferro, enfim, falta de ferro no corpo, mas eu quero trazer algumas notícias boas hoje em relação ao DM do Corinthians, tá? Yuri Alberto, trabalho sendo feito de forma intensa, já treina com o elenco, tudo, para que ele volte, né, na próxima quarta-feira, para que ele volte no jogo contra o Atlético Paranaense, na Neoquímica Arena, jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, tá? O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 em Curitiba e existe a chance aí do Yuri Alberto voltar. A expectativa é que ele esteja em campo dia 10, tá? Eu cravei para vocês que ele não voltava contra o Palmeiras, que não ia ser relacionado, e agora, né, estou colocando aí para você a condição, como já havia acertado em todas as outras aí, né, essa questão de retorno de jogador, enfim, período que vai ficar fora. Então, trazer essa informação importante para você, que a expectativa, tá, a não ser que o Yuri Alberto venha reclamar de novas dores, mas é que ele volte
na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense, camisa 9 do Coringão. Agora, recebi uma informação muito boa, tá? Muito boa, né? A gente sabe que o Carrídio, né, passou, né, por uma cirurgia, né, algo sério, né, que é ligamento, né, de tornozelo, algo bem, uma situação, foi uma cirurgia, foi uma lesão bem complicada, a do André Carrídio, e todo mundo cravou que ele voltaria só no ano que vem. Eu falei para vocês irem com calma, já tenho falado isso já faz um tempo, para vocês irem com calma nesse sentido, tá? Do André Carrídio, para não decretar que ele não voltaria esse ano. E muita gente falando, não, que esse ano ele não joga mais, esse ano ele não joga mais. E a informação que eu recebo, tá, é que o André Carrídio tem tudo para estar em campo numa semifinal, numa possível semifinal, né? Eu falo possível porque o Corinthians está com um pé na semifinal, mas ainda não está classificado diante do Atlético Paranaense. E a CBF mudou as datas, ajudou bastante o Corinthians nisso. As semifinais vão acontecer somente em dezembro e fontes no Corinthians me garantem que o André Carrídio estará em campo, tá? É claro que quando a gente fala de lesão, né, às vezes pode prosperar mais, às vezes pode acontecer algum retardo, algum problema no caminho, então é sempre difícil cravar, mas essas pessoas me falaram que a chance é muito, mas muito grande do Carrídio estar em campo em dezembro, na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, a volta, o Corinthians já programa a volta do André Carrídio em novembro, tá? A ideia é que em novembro já esteja fazendo transição, tá? Reta final de recuperação, e aí em dezembro ele pode, né, estar em campo e reforçar o Corinthians na partida contra o possível, né? A gente fala que é o Cruzeiro, mas também ainda não está definida, né? Não está definido ainda o adversário da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro pode até virar, enfim, provavelmente o Cruzeiro, tá? Então, notícia boa para o torcedor corintiano, o DM que, né, até por um elenco um pouco envelhecido, né, o DM do Corinthians tem trabalhado muito e tem ido muito bem nas recuperações, tá? Então tá aí para você, ó, André Carrídio, tá na semifinal da Copa do Brasil. Deixa o like. Falando sobre Neymer White, eu trouxe algumas informações importantes. O Corinthians recusou a primeira proposta de Neymer White, tá? De uma bet. São 3 interessados, 2 bets e uma de outro segmento, que é mantida em sigilo. A bet fez uma proposta, o Corinthians recusou, abaixo do que espera o Corinthians, 70 milhões de reais por ano. Um valor de 700 milhões o Corinthians quer no total por 10 anos de contrato. O valor foi abaixo, acima, claro, do que paga a Neoquímica hoje. A Neoquímica hoje paga 18 milhões por ano, um contrato feito de 300 milhões na pandemia em 2020, que eu também elogiei, mas enfim, agora já saturou, né? Tem que dar um upgrade. Essa é a avaliação do Corinthians, tá? O Corinthians sentou para conversar com a Hypera Pharma, que paga aí os 12 milhões de reais, que entende que realmente precisa, né, aumentar esse valor. Mas as conversas iniciais mostram que dificilmente, tá, a Neoquímica vai cobrir um valor aí de 70 milhões, tá? Pelas conversas iniciais, já posso adiantar para vocês, entre Corinthians e Hypera Pharma, tá? Que era, inclusive, até, né, uma opinião minha, né, que eu gostaria que acontecesse, que a Neoquímica e a Hypera Pharma renovasse, até para ficar o nome, não ficar perdendo, né, um pouco, ficar mudando de nome toda hora, ficar perdendo identificação, né? Eu preferia que a Hypera Pharma, e também no curto bet, né? Então, assim, mas pelo jeito, pelas conversas iniciais, vai ficar muito aquém. Eles não vão chegar em 70 milhões, tá? Essas foram as primeiras impressões que o Corinthians teve, tá? No caso aí, envolvendo a Neoquímica, tá? A Hypera Pharma, as conversas já iniciaram, o Corinthians já negocia com a Neoquímica e a Hypera Pharma, mas por enquanto a Neoquímica muito, mas muito distante de chegar nesse valor que o Corinthians quer de 70 milhões no mínimo por ano no novo contrato para manter o seu nome lá no estádio corintiano, que ficou bonito. Neoquímica Arena, nós já nos acostumamos, mas enfim, essa é a informação que eu tenho para passar para você, torcedor corintiano. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá?